Boa noite. Boa noite, Brasil. Boa noite, todo mundo. Onde quer que você esteja, seja bem-vindo nesta noite ao culto de oração da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. É isso! Tudo bem aí, Peg? Tudo bem aqui. Estranhamente, a semana passada estava 3 abaixo de zero e hoje está fazendo 20 graus aqui. Quem entende essas coisas? Esse é o tempo da instabilidade, né? Um dia tá bom, outro dia tá... Um dia tá quente, outro dia tá frio. Aqui temos tido tempo frio, né? Basicamente, né? Frio não, assim, frio pro nosso padrão, né? Especialmente no Rio de Janeiro. Não, mas sempre tem alguns dias de friozinho no final de outubro, início de novembro, mas já passou isso. Geralmente começa a esquentar em novembro. Mas quem está reclamando? Eu não. Eu não estou aí. E estou animada porque amanhã eu vou a Nova York, vou ver filho e genro, então isso vai ser ótimo. Que bom, Nova York, aí vou eu. Eu não conheço bem, só fui lá uma vez, alguns dias. Olha quanta gente que tem online, 119 pessoas. 127 aqui no meu. O seu está mais adiantado do que o meu, então. O meu é a última geração. Última geração de 4 anos. Aí a internet... Nós não combinamos, Natália, a roupa. Eu estou aqui, ele está lá. Aí mesmo. E ela não... Geralmente ela escolhe minha roupa de domingo, mas hoje ela não escolheu, não. Então... Também não é domingo? Aí eu peguei o azul ali, falei, vou botar um azul. Tá tudo azul. Tudo azul. Tudo azul. É isso. Gilberto e Berenice. Tanta gente boa hoje à noite. Só gente boa, né? Só. Nossa, quanto comentário. E hoje é um dia maravilhoso. Nosso neto fez anos, então foi uma comemoração. Benjamin fez 6 anos hoje. Gente. Moleque. E ele tá grande. E já não tá mais tirando fotografia com aquela língua de fora, né? Toda foto dele. Olha, até que minha mãe brincou com ele, botando a língua por fora, aí ele ficou imitando a Bisa. Né? Sua mãe também, não é fácil. Não é fácil, não. Minha gente, está na hora de começar. Obrigada pelo parabéns a Benjamin, Silvia. Então, vamos colocar... Hoje não tem prelúdio. Não tem? Não. Nem o Daniel? Não pedi, então. Tá bom. Então, vamos ler a chamada à adoração. Um texto para nos conduzir os pensamentos na direção de Deus, né? Esperei com paciência pelo Senhor, ele se voltou para mim e ouviu meu clamor. O 2 você lê. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Desculpa. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão o que ele fez, temerão e confiarão no Senhor. E eles vão confiar no Senhor, porque Ele é nosso Senhor. Ele cuida da gente, não é? Dos nossos problemas. Então, para poder cantar isso, quem está conosco? Quem? Bom. Boa noite. Boa noite, Daniel. Vamos cantar? Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, alguém que te atende a tua oração, Jesus Cristo, Mestre
Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do mar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abre o teu coração e receba Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu mestre, Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do mar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive para sempre e me satisfaz. Eu sou dele a vida que ele me traz. É segura, pois ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Também teu Senhor. Amém. Amém mesmo. Coisa maravilhosa, né? Que segurança. E várias pessoas comentaram, Daniel, que isso é um hino preferido deles. Então, achei interessante. Sua versão estava muito bonita. Obrigada. Volte daqui um pouquinho. Vai voltar. Salmo 77:1. Clamo a Deus por socorro. Clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro.
pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Já que falamos que ele colocou um hino de louvor, que tal a gente canta um hino de louvor agora? Volta, Daniel. Já andaste só em tristezas, já choraste nas trevas da solidão, com o som do silêncio a cercar-te, sem saber o caminho a seguir. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Por viver dias vazios, sem saber do futuro que enfrentarás, tu precisas da segurança do conforto que só Cristo dá. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Pelo Santo Espírito viverás, sua plena paz desfrutarás. Entrega a Ele teus amanhãs, ao teu lado pra sempre estará. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Abre teu coração e aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Isso, olha, esse Daniel não é fácil, não. É uma benção. E muita gente também falou que gostou. Eu estou sentindo uma vontade muito grande de orar. Eu estou sentindo que tem alguém que está escutando a mensagem dessa música que está precisando deixar o Salvador entrar. Então, posso orar agora? Ó Deus, nosso Pai, neste momento que acabamos de cantar, deixa o Salvador entrar. Deixe os amanhãs com o Espírito Santo em sua vida. Ó Deus, vai batendo na porta do coração das pessoas que estão aqui assistindo isso agora, para que eles possam abrir a porta do coração, para ter o amor, tua direção, orientação e tua paz. E acima de tudo,
que eles possam experimentar a vida eterna, porque aceitam o que o Senhor fez para nós na cruz. Em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. 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 Obrigada pela inspiração, Daniel. Boa semana, irmão. Até quarta-feira. Opa! Nosso texto está no Antigo Testamento, 1 Samuel, capítulo 1, versículos de 9 a 18. Vamos ler? Diz assim, começando no 9. Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: Ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli, o sacerdote, a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas, como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Largue esse vinho. Ana respondeu: Meu senhor, não bebi vinho nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa de minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente e, versículo 18, e seu rosto já não estava triste. Por isso, a base do versículo 18 é que estamos dando a esta mensagem o título Tristeza tem dias contados. Tristeza tem dias contados. Vamos orar? De novo, Senhor, voltamos a conversar contigo, agradecidos porque és a nossa alegria, agradecidos porque com a tua salvação, com a salvação que nos deste da tua parte, nossa tristeza se foi e no lugar se instalou a tua alegria. Agora pedimos que nos ajudes, que nos coordenes os pensamentos, o raciocínio, de tal modo, Senhor, que assimilemos a tua palavra e possamos entendê-la, e não só isso, viver os preceitos, os ensinamentos que dela retiramos para a nossa vida. É a nossa oração. Em nome de Jesus, agora. Amém. Tristeza tem dias contados. Era uma vez uma mulher muito triste. Chamava-se Ana. Nome que significa graça nas línguas do tronco semita, hebraico, árabe, assírio, babilônico, etc. Mas a vida de Ana não combinava com o seu nome. Ana vivia bastante sem graça. Por quê? Porque Ana, com seu marido Eucana, um levita descendente de Coate, morava em Ramataim, cidade que nos tempos do Novo Testamento se chamará Arimateia. Lembra de José de Arimateia?
Arimateia, Ramataim, tem até uma musicalidade parecida, né? Pois Ana e Eucana, marido e mulher, viveram no século XI antes de Cristo. O hoje famoso Código de Hammurabi foi produzido no século XVIII antes de Cristo, portanto, 7 séculos antes do casal, na Mesopotâmia. O Código de Hammurabi permitia que um homem tivesse 2 mulheres, uma prática que depois acabou, cuja tolerância, né, acabou incorporada ao Código Mosaico, como se lê em Deuteronômio 21. Embora permitida a poligamia, ou, no caso de Eucana, a bigamia, não se praticava sem estranhamentos, isto é, praticava-se, mas não era fácil, não. Há muitas histórias, especialmente na literatura oriental, narrando as escaramuças e os desencontros entre as mulheres de um mesmo homem. Me lembro de alguns anos, passou aqui no Rio de Janeiro um filme, deve estar agora liberado, né? Chamava-se Lanternas Vermelhas, que era um caso assim, era um senhor chinês casado com algumas senhoras e aquilo não terminava bem. Pois bem, Ana e Eucana é uma história assim. Ana não tinha filhos. Esse é um detalhe que não pode ser esquecido quando você contar essa história para os seus filhos ou para os seus netos. Ana não tinha filhos e, por isso, ela se sentia humilhada. E não só se sentia, ela era humilhada pela outra esposa do seu marido, a senhora Penina. A verdade é que, se quisermos fazer um trocadilho bem vagabundo, diríamos: Penina não tinha pena de Ana. Não tinha. Chegava, inclusive, a zombar dela por não ter filhos. Veja se faz uma coisa dessa. Penina praticava um verdadeiro bullying emocional. O relato, eu não cheguei a ler essa parte, eu pulei um pouquinho, mas o relato antes já deixa entrever a crueldade dessa mulher. Diz assim o versículo 6, mas a sua rival a provocava muito, a fim de aborrecê-la, porque o Senhor a havia deixado estéril. Agora você vê, o Senhor deixa uma pessoa estéril e a outra, que tem muitos filhos, começa a perturbar a vida daquela outra. Isso acontecia todo ano, diz o versículo 7. Quando subiam à casa do Senhor, Penina provocava Ana, que então chorava e ficava sem comer. Eu vou ler de novo o versículo 7, porque eu queria extrair aqui para nós uma lição. Isso acontecia todo ano, quando subiam à casa do Senhor. Naquela época, ia-se a Jerusalém uma vez por ano, pelo menos. Quando subiam à casa do Senhor, Penina provocava Ana, que então chorava e ficava sem comer. Vamos parar aqui um momento para ampliar essa fotografia da incoerência de Penina. Quando subiam à casa do Senhor, Penina provocava Ana, que chorava e ficava sem comer. A gente é levado a supor que quem vai à casa do Senhor tem uma atitude de quê? De adoração. E a gente supõe que a pessoa vai adorar a Deus e vai respeitar o seu próximo. Agora, ir à casa do Senhor provocando o outro, irritando as pessoas, convenhamos, não é uma coisa saudável, portanto, nada recomendável. Que história! Ir à casa do Senhor perturbando a vida da outra, praticando bullying contra a outra pessoa. Então, enquanto Ana chorava, não comia e chorava.
Enquanto Ana chorava, enquanto ela curtia o seu bullying, o marido Elcana, faça-me o favor, perguntou-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que o teu coração está tão triste? Não sou melhor para ti do que 10 filhos? Meus irmãos, eu confesso que, para mim, Eucana, o marido, parece encaixar-se muito bem no perfil do marido sem noção. O marido sem noção é aquele que profere asneiras e ainda pergunta para a mulher: mas será que eu disse alguma bobagem? Só disse, seu Eucana, só disse. Eucana não consegue perceber que para a sua mulher, naquela época, sobretudo, não ter filhos era sinônimo de quê? Era sinônimo de não existir. Porque a identidade da mulher se construía sobre o pilar e a pilastra da maternidade. Ana não tinha filhos. Ana não existia, portanto. Portanto, Ana só fazia chorar. Mas em sua tristeza, Ana tomou uma decisão que eu acho que foi a coisa mais certa que ela fez na vida dela. Ela tomou uma decisão que foi uma bênção não só para a vida dela, não só para a sua família, mas foi também uma bênção para todo o povo, para todo o Israel. Qual foi a decisão? Ana foi orar. Ana foi orar. Ana foi derramar a sua aflição diante do Deus eterno. Orou e voltou para casa diferente do modo como havia ido para lá. Diz o verso 18: e o seu semblante, seu rosto, já não era triste. Com essa história desta serva do Senhor, meus queridos, nós podemos aprender algumas verdades sobre a tristeza e sobre os limites da tristeza quando nós resolvemos orar pelo motivo que traz tanta tristeza. Algumas verdades. A primeira delas é que não há tristeza para quem sobe à casa do Senhor. A Bíblia diz que Ana era infeliz dentro da sua casa. E quando uma pessoa é infeliz dentro de sua própria casa, a pergunta é: em que outro lugar encontrará a felicidade? Se a própria casa, que era para abastecer a pessoa de felicidade, de tranquilidade, essa casa suga a paz e cria uma atmosfera de guerra, de bullying. Pois Ana rompeu com a tristeza no momento em que ela foi a Siló adorar o seu Deus. Que frase maravilhosa do versículo 18. E o seu semblante já não era triste. Que contraste entre a experiência de Ana e a filosofia do compositor de A Felicidade, compositor conhecido chamado Tom Jobim, que repete, derrotado, a sua tristeza ao cantar: tristeza não tem fim, felicidade sim. Será que tristeza não tem fim? Será que Tom Jobim acertou? Pois veja só, acabamos de completar agora 514, né? 514 anos, não, 504 anos, 1517, 504 anos da reforma de Martinho Lutero, liderada por ele. E ele estava, ainda antes de ser crente, digamos assim, porque ele não era, ele era um monge, era professor de teologia, mas não era crente. Acontece muito.
Ele estava ainda no convento de Erfurt, na Alemanha, e ele estava desanimado. Era triste o seu semblante. Era. Até que ele leu na Bíblia as palavras deste versículo, 1 Samuel 1,18. E o seu semblante já não era triste. Leu, levantou-se para fazer a reforma do século XVI. Irmãos, irmãs, não há tristeza para quem sobe à casa do Senhor. Mais tarde, o salmista vai descobrir isso e vai revelar isso quando diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Lembra que no domingo da ressurreição de Jesus, João 20:20 diz assim: alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor. Alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor. E dos primeiros cristãos, a Bíblia diz claramente, Atos 2:46, diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, e simplicidade de coração. Então, a primeira coisa que aprendemos com a experiência de Ana é que não há tristeza para quem sobe à casa do Senhor. Porque subir à casa do Senhor significava ir adorar, ir cultuar, ir servir ao Senhor com a sua vida, com a sua voz, com as suas ofertas. Era isso. Segundo lugar, não há tristeza para quem derrama sua alma em oração. Não há tristeza para quem sobe à casa do Senhor, não há tristeza para quem derrama na presença do Senhor a sua alma, derrama em oração. E é interessante porque o Eli pensou que ela estivesse bêbada, cheia de vinho, mas ela derramou, não foi vinho, derramou foi a sua alma em oração. Ana foi orar. E, meus irmãos, feliz é o filho que tem uma mãe que ora. Ana vivia rodeada de amargura. Se for procedente uma certa conjectura que alguns comentaristas fazem, conjectura é que Ana teria sido a primeira esposa de Eucana, portanto, seria a amada de Eucana. Mas por não ter filhos, Eucana se teria casado, então, com Penina para gerar filhos. Então, a amargura de Ana, se isso é verdade, se essa conjectura for plausível, então a amargura de Ana é mais profunda do que nós possamos imaginar. Eucana lançou mão de um direito consuetudinário. Praticava-se isso, era tranquilo, era legal, era jurídico. Mas não se importou se isso fosse devastar Ana emocionalmente ou não. A vida da irmã Ana era triste, porque seu problema parecia não ter solução. Parece que ninguém a compreendia. Veja só, Penina a irritava, provocava. O marido não entendia a gravidade dos seus sentimentos. E até mesmo o sacerdote apressava-se a julgá-la pensando estivesse bêbada, porque ela orava movendo-se apenas os seus lábios, não se lhe ouvia a voz. Parecia que todos estavam contra ela, todos, menos o Deus vivo. E é para esse Deus vivo que ela vai apelar. Se na sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, todos parecem não compreender você, experimente repetir a história de Ana. Experimente orar. Experimente bater a porta certa. E prepare-se para grandes surpresas, porque Deus ouvirá você e vai responder. Ana falava com Deus em silêncio. Só se mexiam os seus lábios. Atanásio dizia que
o silêncio é um texto fácil de ser mal interpretado. Ana foi mal interpretada por Eli, que a considerou alcoolizada. Ana tinha uma amargura de alma. E eu pergunto a você, quem é que não tem amargura, uma ou outra, na sua alma? Ah, mas o crente também? O crente também. Mas então qual é a diferença? Se o incrédulo tem amargura de alma e o crente também tem, qual é a diferença? Eu vou dar um exemplo bíblico que vai ficar evidente a diferença. O ímpio faz como fez Saul, primeiro rei de Israel. O crente age como Davi. Saul, diante de uma dificuldade, em vez de derramar a sua alma perante o Senhor, o que ele foi fazer? Foi procurar uma feiticeira. Davi não. Davi derramou sua alma diante do Senhor. Por isso que a gente lê no Salmo 120, versículo 1, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. Como fez Ana, muitos anos antes de Davi. Davi, na sua angústia, clamou ao Senhor. Eu estou lendo esse livro aqui. Chama-se As Confissões de Santo Agostinho. Confissões de Santo Agostinho. Estou lendo devagar, não pode ter pressa, né? Certas leituras exigem vagar e ruminar as frases. Esse Santo Agostinho, né, o Agostinho para nós, os crentes, foi um dos maiores nomes da história da Igreja. E o que muita gente não sabe, entretanto, é que ele foi muito influenciado pelo paganismo e pela leviandade do pai. O pai foi um mau exemplo para ele, seu Patrício. Seu Patrício foi mau exemplo, e também os companheiros de juventude não ajudaram, não. E ele foi se deixando cada vez mais afundar. Ele conta ali em detalhes, conta de roubo de frutas que ele fazia no jardim do vizinho, então, no pomar do vizinho. Então, ele ia afundando cada vez mais na heresia, na imoralidade e no pecado. Na heresia, ele se juntou aos maniqueus, uma seita estranha que havia naquela época, né? Com ares de filosofia profunda, e ele, coitado, embarcou nessa. Tem muita gente que, especialmente jovem, né, que embarca nessas filosofias, que deliram, né, que devaneiam, e você embarca para depois, quando acordar, já descobrir que já pagou um preço muito alto. Afundou cada vez mais na imoralidade, tanto que ele passou a coabitar com a amante dele, e com ela ele teve um filho, e eles deram ao filho o nome de Adeodato. E no pecado, nem se fala, distanciava-se cada vez mais, distanciava-se visivelmente de Deus. Se tinha um pai, Patrício, o nome dele, que era mau exemplo, graças a Deus, Agostinho tinha uma mãe que era uma bênção, chamava-se Mônica. E o povo aí, os católicos em geral, né, os anglicanos, a chamam de Santa Mônica. Tem muito bairro, né, por aí chamado Santa Mônica. Felizmente, Mônica, que era uma santa realmente, ela orou e chorou diante de Deus pelo seu filho durante 15 anos. Durante 15 anos. Ela nasceu no ano 331, na cidade de Tagaste, no norte da África. E diariamente, ela era uma crente muito boa, diariamente ela ia à igreja de Tagaste 2 vezes ao dia. Ia de manhã, depois voltava à tarde. Fazer sabe o quê? Interceder pela salvação do seu filho. Ela, que já havia orado 16 anos pela conversão do marido, até vê-lo convertido, agora derrama o seu coração também na presença de Deus pela salvação do filho perdido. O Agostinho não era burro. Agostinho gostava de ler, de estudar, anotar, redigir.
Agostinho, procurando avançar nos estudos, teve que se mudar, então, dali do norte da África e foi para Roma, a capital do mundo. E Roma era tão atraente quanto pecadora. E Mônica sabia disso. E por isso ela se apavorou com a possibilidade de o filho ainda mais se corromper. E depois de algum tempo, então, ela própria saiu de Tagaste e foi para Roma. Só que de Roma, Agostinho foi mais para o norte, foi para Milão. Foi para Milão, uma das cidades mais ricas da Itália, se não a mais rica, né? Eu sempre gosto de dizer que Milão é como São Paulo. Milão está para a Itália como São Paulo para o Brasil. Agostinho, foi para Milão, onde ele conhece o pastor principal da cidade, o bispo da cidade, que se chamava Ambrósio. Ambrósio, passado à história como Santo Ambrósio. E no desespero de ver o seu filho mais e mais, por ver o seu filho mais e mais longe de Deus, Dona Mônica vai procurar os conselhos de Ambrósio na igreja. E ele a conforta. Ele diz uma coisa para ela que está escrito aqui no livro. Ele diz que era impossível que ela continuasse orando como estava fazendo, orando e chorando, porque, segundo Ambrósio, era impossível um filho de tantas lágrimas se perder. Ah, Deus não ia deixar. Ambrósio estava como que profetizando, né? Ambrósio era famoso por ser um orador, um pregador muito bom. E Agostinho, que também estudava oratória, era o fraco dele, ele foi ouvir Ambrósio na igreja simplesmente movido pela curiosidade e não propriamente pelo conteúdo da fé cristã. E foi ouvindo frequentemente a pregação de Ambrósio que o vazio da alma do jovem pecador começou a clamar pelo Deus vivo. E uma batalha espiritual travou-se dentro dele até que um dia, finalmente, ele se rendeu a Cristo. É um dos momentos mais gostosos. Eu estou chegando no livro, mais ou menos no meio, é quando ele se converte. Que coisa boa, irmãos. Conversão é alegria nos céus, na terra, alegria no coração da mãe, alegria na igreja, alegria até mesmo... isso foi o ano 400, mais ou menos, quer dizer, 1.600 anos depois, ainda é alegria, motivo de alegria, a conversão de alguém. Foi assim, foi como se ele tivesse visto uma visão. Na verdade, ele ouviu uma voz, e a voz dizia o seguinte: tole e lege, toma e lê. Toma e lê. Toma e lê? O que quer dizer essa voz? Correu para casa, abriu o texto bíblico, o rolo, que era tudo rolo na época, né? Abriu o rolo do texto bíblico e leu Romanos 13, 13 e 14, que diz assim: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias e bebedeiras, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e invejas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Pronto. Agostinho leu e se converteu, e se rendeu a Cristo, e correu para dar a notícia à sua mãe, porque finalmente as orações de Dona Mônica estavam respondidas. E não apenas ele se converteu, mas veio a ser um dos mais influentes líderes da igreja cristã em todos os tempos. Um dos maiores teólogos de todos os tempos. Tanto que os teólogos são unânimes em dizer que o melhor livro já escrito em defesa da Trindade, não é esse não, é um outro livro, um livro escrito sobre a Trindade, no qual Agostinho passou 20 anos escrevendo, é da autoria de Agostinho, sobre a Trindade. Então, querida mãe, você que está participando deste culto nesta noite,
não desista de orar pelo seu Agostinho. Então, vamos correr. O tempo não para. Não há tristeza para quem sobe à casa do Senhor. Não há tristeza para quem derrama sua alma em oração, como fez Mônica, como fez Ana. E, por fim, não há tristeza para quem cumpre os votos que prometeu ao Senhor. Enquanto orava, Ana pediu a Deus um filho, tudo bem, e prometeu devolver a Deus o filho caso Deus a atendesse. E no verso 11 nós lemos o voto que ela fez ao Senhor. Ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e navalha não passará pela cabeça dele. Seria nazireu, seria um homem consagrado ao serviço do Senhor. O Senhor atendeu, e daí por diante em Israel, as pessoas viam a esterilidade como um problema que Deus podia resolver. Até o salmista chegou a essa conclusão. Salmo 113, versículo 9, ele diz: Deus faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. O Senhor respondeu à oração de Ana. Ana, bem podia ter escrito o Salmo 6, versículo 8, que diz assim: porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. A palavra do cristão, disse Jesus, deve ser sim, sim, não, não. Eclesiastes 5:5 diz: melhor é que não votes do que votares e não pagares. A questão do voto é muito séria e ela se resume numa palavra: fidelidade. Você não é obrigado a votar nada. Melhor é que não votes do que votares e não pagares. Ela votou, ela prometeu entregar o filho ao Senhor, o filho que ele desse a ela. Ele deu e ela cumpriu o seu voto, entregou o seu filho. E que bênção foi Samuel, não é? O último juiz de Israel, um homem de oração. Qualquer dia desse eu vou fazer aqui uma série sobre oração, e um dos exemplos bíblicos mais tocantes é o de Samuel. Toda vez que a gente vai ler a biografia de Samuel, a gente se encanta com o fato de que ele está orando o tempo todo. Então, aprendamos com Ana. Na tristeza, na aflição, é bom estar na casa de Deus, na companhia do povo de Deus, na presença de Deus. E nessa presença é bom derramar o seu coração, derramar a sua aflição diante do poder de Deus. E, recebida a bênção, não esquecer que foi o Senhor que fez isso. Vamos orar? Ó Senhor Deus, nosso Pai, nós nos alegramos com a Tua palavra, e como é bom ler que depois dessa história complicada na vida de Ana, no fim, o semblante dela já não era triste. Obrigado porque és o Deus que resolves os nossos problemas e colocas um fim nas nossas tristezas. Guarda o teu povo, guarda os teus filhos de todo mal. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito Você bom. está aí. É muito bom sentir que as tristezas têm os dias contados. Muito obrigada. Agora eu recebi os seus pedidos e, de novo, eu peço desculpas se eu pulei algum pedido, mas vamos orar pelos pedidos que eu consegui anotar durante o sermão. Ó Deus, nosso Pai, agradecemos essa história maravilhosa da Tua palavra, Diana. E também, nesta hora, queremos derramar os nossos corações perante o Senhor. Cada pessoa que escreveu um pedido tem
tem alguém ou da sua própria vida, ou um amigo que está sofrendo e eles gostariam de ver o problema solucionado. E nós sabemos que a gente possa levar tudo ao Senhor e o Senhor vai nos ouvir. E porque o Senhor é bom demais para fazer mal e o Senhor é sábio demais para errar, nós confiamos nas suas respostas. Então, Senhor, eu vou pedir agora pelo tratamento de saúde, pela cura de várias pessoas. Eu peço pelos médicos, enfermeiras, membros da família, todos que estão tentando ajudar essas pessoas. Mas, acima de tudo, eu peço que o Senhor, o médico dos médicos, possa alcançar a cura dessas pessoas, ou interior ou do corpo. Então, por isso, eu peço pela Araçuí, a mãe de Monique, a Maria Alves, que ela possa fazer uma recuperação completa de Covid, pela recuperação de Nádia Dawson, que está sofrendo sequelas de Covid na vida dela, mesmo meses depois de ter recuperado. Ó Deus, eu peço para que os médicos possam descobrir como tratar as pessoas sofrendo dessas sequelas em várias partes do corpo. Também peço pela mãe de Nádia, a Norman Lee, que está sozinho agora cuidando do marido. E isso é difícil para ela sozinha, sem a ajuda da Nádia. Eu peço pela saúde também, Senhor, de Hilda Oliveira, de Dulcineia, desse pequenina Evi, que está com Covid, da Slelina, que deve ser Celinha, Senhor, que teve infarto. Também a Conceição com infarto. Pela recuperação completa de Antônio, que sofreu um AVC. Pelo Eudócia, com fêmur quebrado. A Paulina, idosa, com vários problemas de saúde. A Hércio. A recuperação do jovem Pedro Chaves. E, ó Deus, trazemos perante o Senhor há 1 ano e meio o nome de Sávio, mas nós gostaríamos de ver ele vítima de Covid e sequelas, gostaríamos de ver ele completamente curado. Pedimos também pelo casal Sérgio e Jandira, pela recuperação de Silvia Velasco de faringite, pela Jair, cirurgia de cataratas, pelo Fernando e Maria Socorro, pela saúde desse casal também. Pedimos pela Joaquim, Graça, Márcia, Alencar e Jefferson, que todos sofrem de câncer, que é uma doença tão ingrata, tão prolongada o tratamento. Pedimos forças e coragem para essas pessoas. Pedimos pela saúde emocional de Mateus e Evelyn, que sofrem de depressão. Também pedimos pelo marido de Bruna, que também sofre de depressão, e agora que foi dado alta, quando ele ainda não está curado, nós pedimos pela causa na justiça, a perícia, para que eles possam perceber que ele ainda não está em condições de voltar ao trabalho. Nós pedimos pela saúde espiritual de Marli, que sofre de depressão e gostaria de ter cura disso. Nós pedimos pela cura espiritual de Felipe e Celso, porque a tia quer muito, a tia e a mãe quer muito que eles voltem aos caminhos do Senhor. Nós pedimos pela saúde espiritual dos jovens e adolescentes. Ó Deus, esses jovens e adolescentes, não apenas em nossa igreja, mas em outras igrejas, essa pandemia trouxe um impacto muito forte na vida deles. Ó Deus, nós queremos que eles sejam fiéis, e por isso oramos de um modo especial a Ramon, seu ministério, pelo culto jovem. Estão convidando vários amigos que não são crentes para que eles possam ser alcançados nesse culto que tem um alcance tão grande. Ó Senhor, dá coragem e ousadia a essa equipe de jovens trabalhando para este culto. Nós oramos pelas 2 filhas, Marinês e Sarita, que estão cuidando da mãe com Alzheimer, e tem muitos outros cuidando de parentes idosos, e isso não é uma tarefa fácil.
Oramos pela família oramos pela filha de Marli, Kátia. Oramos pela cura espiritual na vida da irmã de Yolanda, Larissa, e também a família de Larissa também. Estamos felizes que Virgínia está agradecendo a sua família, e nós temos muitos outros agradecimentos. A Marluce e Hermínio, finalmente ele foi chamado para o hospital, e Marluce também, pela vida, agradecendo a vida de Irailde, pela fato que Maria José conseguiu a fisioterapia, pela milagre da melhora da saúde do marido de Francisca, e pela solução da causa na justiça de Walter. Mas Araçuí pede pelas finanças. Também a mãe pede pelas provas dos filhos nessa época do ano. A Marlene pede pelo trabalho natalino que ela faz na igreja. Ó Deus, tem tantas pessoas que desejam ver os filhos convertidos ou que voltam aos caminhos do Senhor, que ficam angustiados, que nem Mônica que orou por Agostinho. Ajude-nos a nunca ser culpados de desistir dessa oração, de deixar de chorar pela salvação dos nossos entes queridos, como Araçuí faz semana após semana pelos filhos dele. Eu peço também pelas pessoas entristecidas, como a família de Dalva, especialmente seu filho jovem, pelo falecimento dela. Eu peço também pela Denise, a prima de Isabela, que perdeu o filho único, que é uma dor muito grande. Agora, Deus, eu quero agradecer mais uma vez a tua bondade, a tua sabedoria, o teu poder. Muito obrigada, porque acontece o que acontecer, o Senhor sempre é o Senhor. Muito obrigada, pois em nome de Jesus que eu oro. Amém. 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 E agora, vamos ver. Será que temos aniversariantes? Será? Ah, não sei. Acho que sim. Temos, olha aí. Temos mais alguns irmãos. Domingo, aniversariaram Edson de Carvalho Rodrigues, Henrique do Nascimento Gonçalves Filho, Yolanda Ribeiro da Cunha. Yolanda fez música sacra, terminou o curso em 1976, era da minha turma. Julieta de Souza Nunes, parabéns também. Maria Alice de Farias Araújo. E o Vanderlei Pereira Batista. O Vanderlei participa do nosso culto, ele se mudou lá para Natal, né? Mas ele deve estar aí, do lado, falando, recebendo os parabéns, Vanderlei. Deus abençoe a sua vida. É filho do irmão Cícero. 8/11, segunda-feira, aniversariaram o jovenzinho Bruno Catapreta Domingues Martins. Parabéns, Bruno. Carolina Gomes da Costa. Laurita de Oliveira Nunes, Lohane Simas Pinheiro, a mulher que cuida do sorriso do povo, né? Dentista. Dentista competente. Maria das Neves dos Santos Silva, parabéns, irmã Nevinha, ela é diaconisa, e na igreja é chamada de Nevinha. Parabéns, irmã, foi segunda. Maria Terezinha de Melo Pinto, Mode Monteiro da Costa Nunes, também dona Mode. Ramon Luiz Correia, parabéns, Ramon. Vilma Lima Maciel, que maravilha. E ontem, Carlos Frederico Linhares Gomes. Carlos Gomes, né? Ele é filha de... É filho de Maria Helena, isso mesmo. E mudou-se para Jacarepaguá. Isso, a Maria Helena mudou para Jacarepaguá. Tá certo, ela tem que ficar perto da filha mesmo. Damacir de Freitas Brito, parabéns. E Marlene Teixeira Chaves. Não é Marlene Furtado Chaves, não. São duas Marlenes na igreja. Essa aí é Marlene Teixeira Chaves. Parabéns, irmã Marlene. Dia 10/11, quarta-feira, que é hoje. Adalto Henriques Gomes. Pastor Adalto, parabéns, pastor. Isabelle Reis Cunha. Maria Rosalina Lopes de Oliveira. Mercedes do Carmo,
Rosane do Carmo Rosa. Rosane Rosa. Rosane Rosa, fazendo aniversário hoje. Pode uma coisa dessas? A professora de Educação Física da Escola. Maravilhosa. Isso. Filho de Dona Eva. Rosinete Braz Vanderlei. Parabéns para vocês também, todos, de quarta-feira, hoje. E amanhã, tem? Tem. Espere, não está querendo mudar. Aí. Mudou. Quinta-feira, isso. Carol Lima Furtado de Mendonça Sanches. Ah, Carol, mudou para Brasília, né? Ela e o maridinho dela, o Sanchezinho dela, como é o nome dele? Esqueci. Leonardo, obrigado. Leonardo. Olha, diaconisa aniversariando amanhã, Jussara Luísa Figueira. Não era? Não é Jussara? É. Parabéns, irmã. Leandro Rodrigues Teixeira, Luiz de Souza Caires, Márcia Fernandes da Costa, Norma Maria da Silva Reis Oliveira. Parabéns, irmãos de quinta-feira. E os de sexta? Espere aí. A quinta-feira, dia 11, a Zulmira e Luiz comemoram 27 anos de casados. Oh, beleza. Parabéns, irmã Zuzu. O Valmir ela chama de irmã Zuzu. Parabéns, irmã Zulmira. Deus abençoe. Zulmira também. E o seu esposo, seu Luiz. Dia 12, que é sexta-feira, Célia Soares de Menezes de Souza, Delfina Aparecida da Cruz, Vandete Gama de França, nossa querida médica, também aniversariando na sexta-feira. Parabéns. E no sábado? Espere, sexta-feira, o sobrinho de Maria Helena Beray, Daniel, faz anos. Maria Helena Beray? Uhum. Sobrinho. Parabéns. Grande família Beray, que a gente descobriu na pandemia. Um mora em Niterói, outro mora em Campinas, outro mora em Leopoldina, Minas Gerais. Sábado, a semana termina bem, com Alcides Marinho de Queiroz, esposa da Rosana, para quem não está sabendo, Rosana Pires. E falando nisso, a Rosana diz que a sua neta vai completar 16 anos, Beatriz, amanhã. Já? Eu não acredito. Rosana, você tem uma neta de 16 anos, que benção. Okay. Antônio Domingos Vieira, parabéns. Cíntia de Lima Rangel. Clóris Pacheco. Ela está internada. Aniversariando internada, não é? Que coisa. Gustavo, mas parabéns. Gustavo Duarte dos Santos e Iva da Silva Moreira. E a Bruna Mondaini. É isso. Ela Mondaini. Faz anos dia 13. Porque ela não é mais membro da igreja, por isso que não apareceu aqui, né? Ela pediu carta para outra igreja. Mas ela participa dos cultos online. Isso. E o Benjamin aniversariando hoje também, né? Nossa netinha. Fazendo 6 anos. Já 6 anos. Parece que foi ontem. E a gente conversando, o pai dele, João, no Brasil, eu aqui e ele em Noruega. Exatamente. E o melhor amigo dele em casa de Irã. Exato. Do iraniano, né? Chamado Karan. O aniversário foi lá na casa do iranianozinho, né? Não, ele foi em casa. Ele foi à casa do Benjamin. Ok. Tá bom. Parabéns a todos. E vamos orar pelos aniversariantes, encerrando o nosso culto também. Não sai daí, porque tem uma entrevista fantástica daqui a pouquinho com o diácono Fábio de la Plata. Daqui a pouco ele vai aparecer aí, você vai ver. O Fábio é o diretor, o presidente da Associação dos Diáconos Batistas do Brasil. Ele vai explicar tudo para a gente daqui a pouquinho. Vamos orar, então, pelos aniversariantes, depois vamos ler Filipenses 4. Senhor, nós te louvamos pela vida dos teus servos, filhos, que ao longo desta semana celebram mais um ano recebido das tuas mãos. Obrigado pela vida de cada um, obrigado pela saúde de cada um, obrigado pela família, pela fé, e pedimos que aumentes a alegria espiritual de cada um destes nossos queridos irmãos, que, sendo tu o pastor deles, nada lhes falte. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Filipenses 4, 4 e 6. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se.
Agora você. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agora você? Agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Amém. Amém. Então, Irmão Fábio de la Plata, o irmão está por aí? ele vai estar Já conosco entrou na sala? agora. Entrou na sala. Rufem os tambores. Boa noite, irmão. Boa noite, pastor. Boa noite, irmã Peg. Que alegria estar aí com os senhores aí, com a PIB do Rio de Janeiro, nessa véspera de Dia do Diácono Batista. Tá chegando. Está chegando. Segundo domingo, né? Todo segundo domingo de novembro, nós comemoramos o Dia do Diácono Batista. Então, é 14 mesmo este ano, não? Esse ano é 14, sim. Tá certo. O irmão está no Brasil mesmo nessa hora? Estou no Brasil e nos lugares mais aprazíveis do Brasil, que é lá no estado da Bahia. Nós viemos aqui realizar o 10º Congresso Nacional de Diáconos e Diaconisas Batistas do Brasil, que ocorreu no dia 5 e 6. Eu estou aqui desde o dia 3 de novembro e resolvi agora esticar um pouquinho mais a minha estadia aqui na Bahia. Estou voltando amanhã para Brasília, que eu sou membro da Igreja Batista Capital, lá em Brasília, no Distrito Federal. Olha. Está em Salvador nessa hora, né? Nesse momento exato, eu estou em Guarajuba, uma das regiões aqui de Camaçari, um dos distritos de Camaçari, uma das regiões mais lindas aqui da região aqui do litoral norte da Bahia. Está curtindo a praia? Curtindo um pouquinho a praia, dando uma descansada, porque foram trabalhos intensos que nós tivemos aí para a organização desse congresso, um congresso que nós tivemos aí presencialmente, mais de 100 pessoas presenciais, ainda devido às limitações exigidas ainda pelo município aqui de Salvador, né, para a realização de congressos e eventos, mas tivemos aí a participação aí de mais 300, 400 pessoas pela internet, né, assistindo ao vivo às nossas celebrações. Nos dias 5 e 6 de novembro. Foi uma bênção. Tivemos o pastor Anderson Cavalcante, lá de São Luís do Maranhão, pastor da 2ª Igreja Batista de Maranhão, diretor do Seminário Teológico Batista lá de São Luís, sendo o nosso preletor oficial, e foi uma bênção a palavra do pastor Anderson, que eu mando um forte abraço para ele, e sei que eu mandei o convite, sei que ele está nos assistindo nesse momento. Que bom. Legal. Segunda de São Luís, a gente pregou lá na época da convenção, né? Era o pastor, era outro pastor primo das Santanas da nossa igreja. Ok. Irmão Fábio, eu não conheço pessoalmente ainda não tive esse privilégio, mas o irmão foi indicado pelo nosso líder do Ministério Diaconal, que é o diácono Marcelo Cordeiro. Sim. Então, explica para a gente, nós temos nessa entrevista muitos irmãos que não são nem batistas, que estão acompanhando o nosso culto. O que um diácono batista faz? Ele é um pastorzinho? Como é que é? Não. Primeiro, para entender, inclusive, a participação do nosso querido irmão Marcelo, que eu mando um abraço para ele, para o Marcelo, para a Márcia, para o Rogério e para a Márcia também, que são diáconos aí da igreja e que têm apoiado muito o nosso ministério, têm apoiado a Associação dos Diáconos Batistas do Brasil. Uma saudação especial também, pastor, para o nosso irmão Paulo Moreira. Irmão Paulo Moreira, além de diácono, cantor, uma pessoa assim, fala como ele tem, inclusive, participado também das nossas reuniões, tem sido uma bênção, né, para os diáconos batistas do Brasil, com sua maravilhosa voz ainda, que Deus possa continuar abençoando o nosso irmão Paulo. É uma alegria. Tenho já algumas amizades aí com o pessoal do Rio de Janeiro, e o irmão Marcelo Cordeiro, ele é membro do nosso conselho, da nossa ADBB, da nossa Associação dos Diáconos Batistas do Brasil. Ele foi eleito e está cumprindo um mandato junto à nossa Associação dos Diáconos Batistas do Brasil. Mas aí, a nossa irmã Silvia Velasco está até perguntando, fui diaconisa em outra igreja, e minha pergunta é, qual a função dos diáconos? Na verdade, a função dos diáconos, e minha irmã e todos os irmãos que estão nos assistindo, é estar atento às necessidades das igrejas e dos seus pastores.
Muitas das vezes nós resumimos em algumas igrejas, e hoje nós estamos até, de certa forma, combatendo isso, querendo ressignificar o trabalho dos diáconos, mostrando que os diáconos não são aqueles oficiais da igreja, oficiais bíblicos da igreja, que estão ali separados somente para servir a ceia do Senhor. Muitas das vezes, nas nossas igrejas, nós temos a ideia de que o diácono é aquele garçom, é aquela pessoa que, no segundo domingo do mês, no primeiro domingo do mês, geralmente são esses os dias que se colocam para servir a ceia, né? São aquelas pessoas que vão ser os encarregados de preparar os elementos e estarem distribuindo os elementos. Na verdade, essa é uma das funções mais honrosas do diaconato. Com certeza, servir a mesa do Senhor tem todo um significado, toda uma importância, é algo realmente que nós amamos fazer. Mas, caso a igreja não tenha ainda diáconos consagrados, o pastor pode chamar outros membros da igreja que servirão com a maior alegria também, servir os irmãos, participar deste momento tão importante na vida da igreja. Mas os diáconos, de um modo geral, eles têm que estar atentos, como a igreja do primeiro século, a tudo aquilo que possa estar desviando a atenção dos seus pastores para a pregação da palavra e a oração. Tudo aquilo que os nossos pastores estejam sendo prejudicados, né? E nessas duas funções, que são as funções mais importantes dentro da igreja, e com isso, impedindo que a propagação do evangelho ela avance, o diácono tem que estar atento e estar à frente dessas situações, dessas necessidades, para intervir no momento certo. Na igreja do primeiro século, nós tínhamos aquele problema lá junto com as viúvas, e hoje nós temos inúmeros problemas, né, de ordem social, econômica, que podem estar gerando conflitos dentro da igreja, relacionamento, questão de pacificação entre membros, que os diáconos devem estar atentos para agirem de forma rápida, para que em nenhum momento haja nenhum tipo de solução de continuidade na pregação da palavra e na oração. Amém. Muito Boa bem. palavra, não é? Ele falou hoje à tarde comigo, eu fiz uma pergunta semelhante a ele, então, qual é o papel mais importante do diácono? E, além disso, ele diz, parte da sua função é preparar diáconos, não é? Sim, sim, sim. Talvez hoje eu pudesse resumir em uma palavra a questão da função do diácono, seria ser pacificador. Nas nossas igrejas, nós precisamos de pessoas pacificadoras, né? Hoje nós vivemos num clima, muitas das vezes, tenso, né? As pessoas estão tensas por inúmeros motivos. Questões de saúde, questões financeiras, e tudo isso influencia, inclusive, nos política. Questão política, hoje em dia, é algo que... Então, nós, diáconos, devemos agir, né, de forma intensa como pacificadores. Então, o diácono, ele não pode ser aquela pessoa que vai ser aquela pessoa que não é simpática. Ele deve ser o mais simpático possível, deve ser o mais amoroso possível, deve ser aquele que olha nos olhos do irmão e sente que alguma coisa não está bem. Então, ele deve agir nesse momento, agir de forma objetiva, correta, direta, para que esse irmão ele esteja sempre integrado ao seio da igreja, nunca disperso e sempre próximo do seu pastor e da sua liderança. Agora, com relação à questão da preparação, hoje nós estamos fazendo um esforço muito grande, junto com a nossa Associação dos Diáconos Batistas do Brasil, junto com as nossas casas de profetas, Seminário Batista Teológico do Sul do Brasil, o seminário lá do Maranhão, pastor Anderson, inclusive, se colocou à disposição para estar nos ajudando, Faculdade Teológica Batista aqui em Brasília. Nós estamos querendo criar um currículo, uma base curricular única de formação para diáconos batistas brasileiros, para que, a nível Brasil, nós tenhamos pelo menos uma base, né, para que as igrejas possam se basear e possam formar os seus diáconos. Nós acreditamos em diáconos preparados e consagrados ao ministério, porque eu me sinto chamado ao ministério diaconal, como outros irmãos se sentem também chamados ao ministério diaconal. O pastor foi chamado para o ministério pastoral. Eu me sinto chamado para o ministério diaconal. A pergunta aí do irmão Lavor, é membro da nossa igreja? A pergunta dele é interessante. Para ser consagrado diácono, precisa ter quanto tempo de igreja e como ele se torna diácono?
Eu acho que o tempo de igreja não é, vamos dizer assim, não é o fundamental. Na verdade, é que a própria Bíblia diz, nós vamos ver lá em 1 Timóteo, que não deve ser um crente novo, uma pessoa sem experiência na fé, né? O texto de 1 Timóteo 3, ele fala claramente, né, quais são as características que nós precisamos encontrar, tanto em pastores e diáconos. O texto fala de bispos e diáconos, de pastores e diáconos, né? Então, nós precisamos levar isso em consideração, porque nós não podemos colocar uma pessoa tem que ter certeza, convicção do seu chamado, né? Muitas das vezes não é simplesmente a empolgação. Então, nós precisamos estar verificando essa questão do chamado. E como isso acontece? Acontece de acordo com a necessidade da igreja. A igreja vai ver nos seus membros aquelas pessoas que têm um chamado ministerial para servirem como diáconos e vão aí sim, vão estar separando esses irmãos e irmãs para o ministério diaconal. Não sei se o senhor reparou, mas eu não falo corpo diaconal há muito tempo. Eu falo ministério diaconal porque eu entendo que a igreja é o corpo de Cristo. E se nós tivermos um corpo dentro de outro corpo, aí o negócio fica estranho. Então, eu sempre falo e oriento os meus irmãos diáconos batistas do Brasil, para que eles sempre se refiram ao ministério diaconal como ministério diaconal. Interessante. A Rosana está perguntando aqui, estou inscrita na Assembleia e também para a reunião dos diáconos dia 11. A oportunidade de troca de experiência e crescimento também. Até janeiro. Ô, Rosana, seja bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe. O Marcelo também. Abraço forte ao nosso querido presidente João Fábio, grande incentivador do Ministério Diaconal, servo do Senhor. Ô, Marcelo, um abração para você, meu querido. Deus abençoe. E falando... desculpe, querido. Pode falar. Vai você. Não, eu só ia dizer... O presidente dos diáconos, muita gente não sabe como que é eleito para essa posição, é pago, é por quanto tempo? Sim, não. Primeiro, a Associação dos Diáconos Batistas do Brasil é uma organização auxiliar da Convenção Batista Brasileira, né? Então, nós somos eleitos de 2 em 2 anos, nós temos um estatuto próprio, como a Ordem dos Pastores também tem, né? E somos eleitos a cada 2 anos em Assembleia Geral da nossa associação. Quem pode participar dessas assembleias são os associados da nossa associação, né, da ADBB, e de 2 em 2 anos nós temos as nossas eleições. Esse ano não teve eleição por causa da pandemia, então o meu mandato foi estendido aí por mais 1 ano. Nós estamos aí à frente da ADBB até janeiro de 2022, quando vamos ter a eleição para a diretoria executiva, vamos ter eleição para a renovação dos conselhos, conselho fiscal, para o nosso pastor conselheiro, uma série de cargos que vão estar sendo colocados em votação no próximo dia 11 de janeiro de 2022, na PIB Laranjeiras, lá em Vitória, no Espírito Santo. Que bom. Antes de falar da ADBB, eu queria lembrar a pergunta do irmão Lavor, que foi para ser consagrado diácono, precisa ter quanto tempo de igreja e como ele se torna diácono. É só lembrar que a etimologia da palavra diácono, não é? A palavra diácono é uma palavra grega, significa servo, né? Servidor, como o irmão falou muito bem. E então, eu acho que uma das condições para o diaconato é justamente ter um coração de servo. De servo, com certeza. Se não tivesse coração de servo, não se meta a ser diácono, não se meta a ser pastor se você não tem a vocação do pastor. Não vai por essa aí. Não vai. Não vai. Pastor, nós temos que nos basear no maior de todos os servos, Jesus Cristo. Jesus Cristo se doou para todos nós. Então, o diácono, ele tem realmente de pensar que diácono não... A situação de diácono, você ser um diácono, não é um status, não é uma situação de cargo dentro da igreja, uma coisa realmente que vai lhe chamar a atenção. Não, o diácono está por trás dos bastidores, o diácono é aquele que está ali para apoiar, que está realmente para servir onde há necessidade, né? Há um equívoco dentro das igrejas, e aí sempre fizeram muitas, às vezes, até muitas confusões e piadas, dizendo que o diácono é aquele que é para botar para dentro da igreja, que é para cuidar da disciplina e tal, não sei o quê. Talvez até em determinado momento haja necessidade dessa situação. Mas o trabalho do diácono vai muito mais além, né? E ele está disposto de arregaçar as mangas, colocar a mão na massa e trabalhar, servir mesmo, onde houver necessidade. Então, esse
quem não tiver uma noção de serviço dentro de si, uma vontade de serviço, não entre para esse ministério, vá procurar o seu ministério, o seu dom especial. Deus vai lhe mostrar onde que o irmão vai servir da melhor maneira possível. Muito bom. Eu enviei, né, para muita gente o lembrete / convite da reunião da noite, e aí um irmão que é diácono lá no sul de Minas mandou de volta uma mensagem dizendo assim: eu sou diácono há muito tempo, eu não sabia que existia uma associação. Quando foi que a associação começou? A associação existe desde 2004, né? Então, na verdade, existe sim, dentro da nossa cultura convencional, vamos dizer assim, realmente ainda uma unidade no meio de comunicação, né? Nós precisamos, isso está sendo feito pela nossa Convenção Batista Brasileira. Eu, inclusive, faço parte também de uma comissão temática que visa melhorar essa questão de comunicação, né, entre as nossas convenções estaduais e a Convenção Batista Brasileira e os seus órgãos auxiliares, que é o caso da Associação dos Diáconos Batistas do Brasil. Agora, essa é algo que nós estamos, nesses 3 anos que nós estamos à frente da ADBB, e por conta também da pandemia, e nós estamos nos aproximando muito de muitas pessoas através da internet. A internet tem sido um facilitador tremendo. Só para o senhor ter uma ideia, nós vamos fazer eu fui chamado para fazer um fechamento de um treinamento para a formação de diáconos na Igreja Batista Novo Tempo, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vai ocorrer nos dias 12 e 13 agora de novembro, sexta e sábado. É um intensivo, eles já estão em preparação, é só um fechamento só para que eles possam passar pelo concílio e consagração. E em 2 dias nós já estamos com mais de, se eu só abrir aqui, eu estou com a tela aqui aberta aqui no negócio de inscrição, nós já temos mais de 145 inscritos em 2 dias que as inscrições foram abertas. E nós vamos estar avaliando daquela igreja 4 casais. E o restante das pessoas são pessoas que querem também serem treinadas, querem conhecer o ministério diaconal, né? Irmãos de outra igreja que querem passar um processo de reciclagem, de atualização de conhecimentos. Então, em 2 dias, nós já tivemos 147 pessoas inscritas para um curso que vai ser pela internet. Isso porque eu abri a inscrição agora. Então, é algo que tem chamado a atenção, nesses tempos de pandemia, principalmente, que a nossa presença na internet, hoje nós estamos no YouTube, nós estamos no Instagram, estamos no Facebook, então, realmente é algo que alavancou mais essa questão da presença e conhecimento da ADBB junto ao nosso Brasil Batista. Interessante, né? Está vendo essa pergunta aqui na tela? Se há diferença no serviço em diácono e diaconisa? Não tem serviço diferente. Os serviços são semelhantes os mesmos. Na verdade, a diaconisa, ela também tem um trabalho ainda todo especial, porque nós precisamos das nossas irmãs diaconisas, né, no atendimento das nossas irmãs, né, onde fica complicado, às vezes, o atendimento de um diácono, né, de um homem, né? Então, a nossa irmã, algumas igrejas, infelizmente vou dizer isso, algumas igrejas não consagram mulheres ao ministério diaconal, o que eu, pessoalmente, acho um erro, e nós temos vários exemplos na Bíblia de diaconisas. Então, nós devemos e precisamos de irmãs no ministério diaconal, não há nenhum tipo de diferença. O irmão Lavô volta a perguntar aqui, um membro de outra denominação evangélica pede carta para a denominação batista, ele pode ser diácono, não deve primeiro conhecer? Não, com certeza deve conhecer o funcionamento, as doutrinas batistas, os fundamentos, né, batista. Não aconselho que um membro de outra denominação, de imediato, ele seja escalado para estar sendo diácono na sua igreja. Irmã Miriam Peixoto aqui, prazer, minha irmã, ela? Deus abençoe, sim, queridos irmãos aí, diáconos de todo o Brasil que estão aí participando. Tá certo. Tem mais alguma pergunta, algum lembrete? Nossa, eu achei fantástico a sua visão, e eu não tenho pergunta, eu só posso afirmar
que esse trabalho que está fazendo é muito importante. Então, gostei muito. Pastor, eu tinha perguntado para o irmão Marcelo Cordeiro, antes da transmissão, acho que ele não chegou a ver eu perguntei assim, qual que é o número de diáconos que vocês têm aí na PIB do Rio de Janeiro? Eu não sei se o senhor tem de cabeça esse número, mas uma das coisas que, dos treinamentos que nós fizemos, né, eu me lembro que eu coloquei algumas coisas a respeito do cuidado, né, que nós devemos ter com os nossos pastores. Eu chamo muito a atenção para o ministério diaconal, para essa questão relacionada ao cuidado dos pastores. Irmão Rogério, na época, inclusive, comentou comigo, olha, Fábio, aqui na nossa igreja nós temos todo um trabalho estruturado, né? Nós temos comissões que cuidam disso, daquilo, então o pastor está bem assistido, né? Então os diáconos talvez não precisem se envolver tanto com essa questão. E eu falei o seguinte, meu irmão, realmente glória a Deus que na PIB do Rio de Janeiro, aqui na Memorial Batista, aqui em Brasília, são igrejas grandes, estruturadas, mas o que eu gostaria de chamar a atenção de todos os diáconos batistas do Brasil é que 63 diáconos e diaconisas, o Marcelo está colocando aí. Marcela Tá por dentro. Está por dentro. Está acordado. Tem que estar. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção, aproveitando essa oportunidade de estar falando a muitos diáconos de outras igrejas batistas do Brasil, é que o diácono ele precisa estar atento ao que nós chamamos de 3 mesas, né? A mesa do Senhor, o cuidado, o zelo, que nós devemos ter no cuidado com a preparação dos elementos, com a distribuição dos elementos, a questão da mesa dos órfãos e das viúvas, das pessoas necessitadas das nossas igrejas. E não é só necessitado na questão, vamos dizer assim, econômica, questão social, é afetiva mesmo. Nós precisamos estar atentos àquelas pessoas que estão sofrendo com solidão, né, com desamparo, pessoas, irmãos nossos que moram sozinhos, os nossos irmãos da terceira idade. Meus irmãos, os diáconos precisam estar atentos aos nossos irmãos da terceira idade. E a questão da mesa do pastor, né? Eu vejo que o pastor aí tem uma biblioteca muito bonita aí atrás, né? Vejo que o senhor é uma pessoa de estudo, de leitura. Agora, para impressionar. Não, eu acredito que não, porque pela sua palavra a gente vê que o senhor é uma pessoa de estudo. Mas o diácono tem que estar atento às questões da mesa de sustento do pastor, a mesa afetiva do pastor e a mesa de capacitação do pastor, né? O diácono tem que estar preocupado para que o seu pastor esteja atento às questões, né, de capacitação. O pastor não pode parar no tempo, o mundo corre e o pastor não pode ficar parado, né? A questão afetiva, o pastor precisa ser acolhido pelos membros do seu ministério diaconal. Os diáconos precisam ser amigos do seu pastor, saber se sua esposa... O senhor está aqui no Rio de Janeiro, sua esposa está lá nos Estados Unidos, cuidando lá da sua mãezinha. Então, eu fico imaginando, como é que está o coração do pastor? Como é que está o coração da esposa? É algo realmente que nós precisamos estar atentos, não deixar uma coisa solta, né? E saber que o pastor também sente saudade. O pastor fica triste com a ausência da esposa. O pastor sente essa distância. Então, tudo isso nós precisamos enxergar junto para que nós possamos dar o apoio necessário nesses momentos em que o pastor até se sente sozinho, né? Então, eu vejo que nós temos muitos e muitos campos de atuação, né? E nós precisamos estar atentos a tudo isso. E eu gostaria de deixar claro que a nossa associação ela tem se preocupado em chamar a atenção para esses fatores, para essa capacitação, para esse tipo de atuação específica que nós precisamos ter, principalmente aos nossos pastores, porque são os oficiais da igreja, são a liderança, quem está à frente da igreja, né? Excelente. E certamente uma bênção são os congressos, né, que vocês promovem, e os congressos animam, né? As pessoas voltam para casa, eu volto com ideias novas, com planos, mesmo os velhos planos, mas volta para casa reenergizado. Olha a ideia de Rosana. Vamos levar o diácono Fábio. Pastor, eu sou de Niterói, eu nasci em Niterói, no Rio de Janeiro, né? Fui para Brasília aos 5 anos de idade, tenho 55 anos de idade, estou 50 anos em Brasília. Sou mais brasileiro que tudo, mas tenho um carinho muito grande pelo Rio de Janeiro, minha esposa é do Rio de Janeiro, e com certeza nós vamos sim ter um momento especial aí na PIB do Rio de Janeiro, sim, com todos os irmãos. Olha aqui, Rani.
E a gente sempre fecha as entrevistas com oração. Olha que cordeiro Marcelo está falando. Obrigado, Marcelo. Carinho seu é muito grande. Obrigado, meu querido. Deus abençoe. Ótimo. Então vamos orar. Vamos orar agora, encerrando. Nós queremos agradecer ao irmão Fábio o carinho, né, e a presteza com que anuiu ao nosso convite, aceitou o nosso convite muito rapidamente. Que o Senhor possa abençoar o seu ministério no Ministério Diaconal. Amém, amém. Lembrando, pastor, domingo, 14 de novembro, segundo domingo do mês de novembro, nós estamos comemorando, eu não gosto de dizer comemorando, nós estamos lembrando, nós gostaríamos de ser lembrados pelo serviço. Que todas as nossas igrejas possam lembrar neste dia que existe um ministério, o Ministério Diaconal, e aquelas igrejas, nós somos batistas e, como batistas, nós respeitamos. Em algumas igrejas nós ainda não temos ministério diaconal, algumas deixaram de ter ministério diaconal, mas nós precisamos resgatar. Eu acho que por equívocos na nossa história, algumas igrejas, alguns pastores se afastaram do ministério diaconal. Nós respeitamos, mas não podemos concordar, né, que isso se perpetue. Então, eu conclamo, né, os irmãos que estão assistindo, inclusive de outras igrejas, que nós sejamos no dia 14 fazendo uma reflexão sobre a importância do ministério diaconal. O ministério diaconal é tão necessário quanto o ministério pastoral. Ano passado, só para terminar, a palavra que eu dei, vou dar novamente, anualmente, a Igreja Memorial me chamou, o Batista aqui de Brasília me chamou para dar uma palavra a nível nacional, através do culto da Memorial no domingo pela manhã, pelo Dia do Diácono. Ano passado eu falei uma frase que ficou marcada e que muitos irmãos replicaram, que eu falei que o ministério pastoral e o ministério diaconal não competem, mas eles se completam, né? Então, e nós precisamos ter esse sentido de que esses ministérios, eles devem sempre caminhar de mãos dadas, para o bem da Igreja do Senhor Jesus, para o crescimento do Evangelho, para a expansão do Evangelho e pela pacificação dentro das nossas igrejas. Obrigado, pastor. Obrigado, irmão Peg. Deus os abençoe. Amém. Muito bem. Olha o Persiliano. O que ele está falando aí? É um tesouro nas mãos de Deus. Muito bem. Até ouro. Obrigado, meu irmão. Obrigado, querido. Tá bom. Em comemoração ao Dia do Diácono, no próximo domingo, né? O pastor da Primeira Igreja Batista de Niterói vem pregar na nossa igreja. E eu vou pregar lá. Então, nós vamos trocar os púlpitos trocados para celebrar o Dia do Diácono. Leve meu abraço, leve meu abraço para o irmão Otávio Santos, que foi presidente da DBB, diretor do Seminário Teológico Batista de Niterói, meu querido amigo. Otávio da Isilda. Isso, da Isilda. E leve o meu abraço a todos os diáconos também lá do PIB de Niterói, como também o meu abraço para os diáconos da PIB do Rio de Janeiro. Deus os abençoe. Ótimo. Oremos. Deus eterno, nós te louvamos porque na tua sabedoria separaste homens para o ministério pastoral, homens e mulheres, separaste homens e mulheres para o ministério diaconal. Nós te damos graças porque ambos os ministérios se completam e não competem entre si, repetindo a postura do teu servo. Continua abençoando o teu servo Fábio, dá a ele sempre luzes, o conhecimento da tua vontade, abençoa com ele a sua esposa, os seus filhos, toda a família, que seja uma família diaconal, que a tua graça fortaleça e dirija os passos dos teus filhos. Muito obrigado por tudo, dá-nos uma semana abençoada, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Eu sei que a nossa hora está avançada e estamos encerrando, mas uma irmã fez uma pergunta, querida, sobre qual versão das Confissões de Santo Agostinho que ela queria pedir pela internet. Aí eu respondi aqui para ela me mandar o e-mail e coloquei o meu e-mail também, porque aí eu vou passar os detalhes, são detalhes bibliográficos, né? Desculpa. Tem várias traduções, né? Tem várias traduções do Santo Agostinho. Eu tenho 3 ou 4. Tá bom, ela vai mandar aqui, eu estou esperando. Obrigada, diácono, e uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Deus abençoe. Obrigado, pastor João, Deus abençoe. Um prazer.